Boa noite, boa noite. Hoje nossa conversa vai ser bem rápida. Jogo rápido. Jogo rápido, vamos falar sobre preclusão, tá? Deixa eu colocar no comentário aqui. Preclusão. Aí. Como é que faz para colocar isso fixado, hein? Tá aqui. Pronto. Isso aí. Em tempo de pandemia, falar sobre preclusão é... Deixa eu ver aqui... Vamos lá, vamos começar. Minha presidente, bem-vinda. Bom, meus caros, nossa conversa hoje é uma conversa rápida, tá? Vamos falar sobre o fenômeno da preclusão. É um assunto relativamente fácil, tá? Quando a gente vai falar de preclusão, não tem muito segredo. O grande lance aqui é saber associar o tipo de preclusão à situação fática posta. Então, o grande lance aqui é justamente esse, né? Você tem aquela situação, e aí eu já começo, quando vou falar de preclusão, já começo falando o seguinte: preclusão é a perda, tá? É a perda de uma situação jurídica ativa. Então, quando eu falo de preclusão, eu estou falando da perda de uma situação jurídica ativa. Por que ativa? É uma ação por parte de alguém. Pode ser autor, pode ser réu. Então, o conceito mais adequado aí de preclusão seria esse: perder uma situação jurídica ativa. Não é só perder o prazo, tá, senhores?
Muita gente associa preclusão, precluiu, e aí você associa a perder o prazo. Uma das formas de preclusão é a perda do prazo, tá? Mas nem todo tipo de preclusão você está falando de perda de prazo. Nós temos uma das formas de preclusão que é a perda do prazo. Mas existem, pelo menos hoje, eu vou falar sobre 4 modalidades, tá? A doutrina costuma até trazer mais, mas eu vou trazer 4 modalidades de preclusão, que são as mais cobradas dentro dos concursos e as mais citadas também dentro da doutrina majoritária, tá? Então, sempre que você ouvir essa palavra preclusão, nunca associe a perda de prazo, tá? Associe a perda de uma situação jurídica, uma situação que você tinha o direito e aí por conta de uma determinada situação você acaba perdendo esse direito, essa faculdade, esse poder que você tem dentro do processo. Ok? Dentro desse sistema, pessoal, por que existe preclusão? Por que você perde essa situação se você não utilizar ela em determinado prazo, se você praticar determinados atos dentro do processo? A perda dessa situação jurídica ativa é justamente para que você possa garantir o efetivo, além do efetivo, a efetivação do processo que está dentro do conceito de jurisdição, mas também garantir que o processo vá tramitar em uma duração razoável. Então isso aqui é você homenagear o princípio do devido processo legal, tá? E da duração razoável do processo. Nenhum processo teria uma tramitação razoável se você não tivesse esses freios e contrapesos dentro do próprio processo, para evitar que as partes, então, pudessem utilizar certos mecanismos no momento que elas quisessem, né? Então, dentro desse sistema, começo, então, a falar sobre o primeiro tipo de preclusão, tá? Primeiro tipo de preclusão. Então, hoje nós vamos falar sobre 4, tá? Aí depois, no final da aula, eu falo um pouco sobre prazo também, tá? Vou falar um pouco sobre prazo. De uma forma mais genérica. O primeiro tipo de preclusão é o que nós chamamos de preclusão temporal, tá? Preclusão temporal. E o que é a preclusão temporal? Preclusão temporal é exatamente isso, a perda do prazo. E aí é por isso que muita gente costuma associar perder prazo com precluir. Na verdade, uma das modalidades da preclusão é a perda do prazo, que é a preclusão temporal. Então você tem prazos dentro do processo justamente por causa da razoável duração do processo. Então, por exemplo, prazo para contestar. Então você tem 15 dias para apresentar a contestação. Não apresentou contestação, precluiu, ou seja, perdeu o prazo. E essa preclusão é a preclusão temporal. É muito fácil de associar, né? Porque o próprio nome... E aí, dentro de todas as classificações de preclusão, os próprios nomes eles vão dar resposta à pergunta. Então, se eu perguntar a vocês o que é preclusão temporal, é muito fácil. Você já sabe que preclusão é a perda de uma situação. Temporal tem a ver com tempo, perda do prazo, pelo decurso do tempo. É para isso que existem os prazos processuais, tá? Para evitar que o processo demore. Então, você tem ali 15 dias para a contestação. Você tem os prazos dos recursos, tá? E aí é muito importante, pessoal, que a gente faça assim, uma análise dentro dos prazos. Aqueles prazos que são chamados prazos peremptórios e os prazos que não são peremptórios. O que seria um prazo peremptório? Prazo peremptório é aquele que não tem mais jeito. É um prazo que, terminando aquele prazo, você não vai ter mais solução para conseguir utilizar daquele mecanismo processual. Por exemplo, prazo de recurso é um prazo peremptório, tá? Se eu tenho 15 dias para apresentar a apelação, depois desses 15 dias e eu não apresentei essa apelação, significa que eu perdi o prazo. Então, dali eu não vou ter como recuperar esse prazo que eu perdi. Isso é um prazo peremptório, que você é aquele prazo e acabou, tá? Geralmente, dentro do código, nós temos alguns prazos peremptórios.
Prazo de contestação é o prazo peremptório. O prazo dos recursos é sempre um prazo peremptório. Mas, por exemplo, o prazo para emendar a petição inicial, ele não é peremptório. Então, o juiz determina lá, dá 15 dias para emendar, corrigir algum defeito da petição inicial. E aí, passou os 15 dias e você não fez a correção. Aí vamos supor que 20 dias depois, o juiz também não deu andamento, então passou 5 dias. 20 dias depois você vai lá e emenda a petição inicial, você corrige aquele defeito. O juiz vai aceitar, tá? O juiz vai aceitar por quê? Porque esse prazo é um prazo que não se esgota ao final quando termina o prazo, ele não vai se esgotar. Você vai poder ainda utilizar a situação jurídica ativa que estava pendente. Então essa é a grande diferença entre prazo peremptório e prazo não peremptório. O peremptório é o prazo de recurso, é o prazo de determinadas petições dentro do processo, como a contestação, tá? E prazos que não são peremptórios são aqueles que você vai poder utilizá-lo mesmo depois ali dele ter terminado, como é o caso do prazo da emenda. Então, o prazo da emenda, o juiz manda emendar a petição inicial para você corrigir o defeito, e enquanto o juiz não extinguir o processo, você vai poder utilizar esse prazo. Então, nós temos ali 2 prazos, tá? Mas, voltando aqui à parte de preclusão, a preclusão temporal é a perda do prazo em razão do seu não exercício no tempo correto. Negreiros Edmundo, você quer que eu repita o quê? O prazo peremptório? O peremptório que tu quer, Edmundo? Tá, vamos lá. Prazo peremptório é aquele que se esgota, tá? É aquele que se esgota e que não pode ser corrigido. Não pode ser corrigido, que você não pode, após o fim do prazo, cumprir aquela determinada situação jurídica. Então, terminou o prazo, acabou. Eu costumo dizer que o prazo peremptório é o prazo fatal. Prazo fatal. 15 dias, Marcos Hildo, 15 dias. 15 dias é o prazo aí para a emenda da inicial. Em regra, tá? O juiz pode até dar mais, ele pode alargar o prazo com base nas determinadas situações. Se for justificado, ele pode dar um prazo maior, tá? Então, o prazo peremptório é o prazo fatal. Fatal. Você deve cumprir aquela determinação, aquela situação dentro desse prazo. Se você não cumprir, mesmo que você cumpra no dia seguinte, 1 minuto depois, por exemplo, eu tenho 15 dias para recorrer, aí estou aqui no dia 23, hoje é o meu último dia. Imagine que eu protocole a minha apelação, por exemplo, o meu recurso, agravo, enfim. Imagine que eu faça isso meia-noite e 1 minuto do dia 24. Se eu fizer isso meia-noite e 1 minuto do dia 24, acabou, eu perdi o prazo, não vou ter mais direito. Ocorreu, então, a preclusão temporal, tá? Então, a preclusão temporal, quando eu falo de preclusão temporal, estou falando da preclusão existente dentro dos prazos peremptórios. Aí, um exemplo muito comum, né, de um sistema processual que não utiliza muitos prazos peremptórios é o exemplo do processo penal, tá? No processo penal você não tem tantos prazos peremptórios. Dentro do processo penal eu poderia dizer que os únicos prazos peremptórios são os prazos do recurso, tá? Então, por exemplo, para recorrer você tem um prazo peremptório. Se você não cumprir aquele prazo, aí acabou, preclusão temporal, vai ocorrer o trânsito em julgado da sentença. Mas, por exemplo, a resposta à acusação, enquanto você não apresentar, o prazo vai continuar em aberto. Você tem um prazo para apresentar a resposta à acusação, tá? 10 dias, então você tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Mas se ela não for apresentada nesse prazo, o processo vai continuar parado até que seja apresentado. Então o processo penal ele é diferente, tá? No processo civil, nós temos algumas situações, mas a maioria, o prazo é peremptório. Então você tem que cumprir aquele prazo. Ok?
Beleza? O próximo, então passamos a parte de preclusão temporal, tá bom? A próxima forma de preclusão é chamada de preclusão lógica. Preclusão lógica. O que é a preclusão lógica? Quem estudou comigo, quem já viu as outras aulas, né, nós temos uma aula aí disponível dentro do YouTube sobre normas fundamentais do processo. E aí dentro das normas fundamentais falamos então sobre a proibição do venire contra factum próprio. O que é o venire contra factum próprio? O venire contra factum próprio é a proibição do comportamento contraditório dentro do processo. Então você não pode se comportar de forma contraditória. Lembra que na preclusão temporal era a perda do prazo. Aqui é o seguinte: ora, se eu estou agindo de uma forma, eu não vou poder agir de outra forma. Porque esse agir de outra forma estará precluso. Isso é preclusão lógica. Vou dar um exemplo que vai provavelmente clarear as coisas. Imagine que ao final do processo, eu, Marcos, fui o perdedor. Então eu perdi o processo. Fui condenado a pagar a parte autora determinado valor. Vamos supor aí 10 mil reais. Então eu fui condenado a pagar 10 mil reais. Aí eu chego lá no processo, faço uma petição, faço um depósito de 10 mil reais, pago os 10 mil reais para o autor e digo: seu juiz, eu concordo com a sentença. Então concordei com a sentença, fiz o pagamento dos 10 mil, beleza. Só que o meu prazo de apelação é 15 dias, ele está correndo. No dia seguinte eu acordo sou bipolar, eu sou doido, eu sou maluco, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que é doida. E aí o legislador, ele pensou nos doidos, né? Tem gente que é maluco, tem gente que tem um parafuso a menos. Um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra, no outro dia pensa outra. Parece até que, né? Enfim, tem gente que é desse jeito, né? Que é meio doido. Então, para evitar que os doidos possam endoidar dentro do processo, você tem a preclusão lógica. Ora, se eu paguei, no dia seguinte eu não posso acordar e dizer: não, agora eu não quero mais não. Ah, é? Agora não. Agora eu vou recorrer. Se eu concordei no dia anterior, dizendo o seguinte: não, eu concordo, né? 10 mil, tranquilo, vou pagar. Pago, faço o pagamento, ou nem pago, mas faço uma petição dizendo que concordo. No dia seguinte eu não posso desistir de dizer: não, eu só concordei ontem. Hoje eu acordei e mudei de ideia, eu tive um sonho, e no sonho disse que eu não posso aceitar essa sentença. Eu quero recorrer. Isso não pode, tá? Preclusão lógica é a proibição do venire contra factum próprio, ou seja, proibição de um comportamento contraditório dentro do processo, tá? Proibição de um comportamento contraditório dentro do processo. Eu não posso me comportar de uma forma em um dia e me comportar de outra forma em outro dia. Tá bom? Beleza até aqui? Nossa próxima forma de preclusão é a chamada preclusão consumativa. Então, até o momento, nós falamos sobre preclusão temporal, né? Perda do prazo, pelo seu não exercício naquele prazo estabelecido em lei. Falamos sobre a preclusão lógica, que é a proibição do comportamento contraditório dentro do processo. Aí a proibição do venire contra factum próprio. E aí você tem a preclusão lógica, você não pode agir de forma contraditória dentro do próprio processo, até por uma questão de boa-fé, cooperação, e etc. Tem as normas fundamentais que estão ali do artigo 1º ao artigo 11 ali do CPC. E aí nós temos, então, a preclusão consumativa. O que seria a preclusão consumativa? Preclusão consumativa, senhores, é uma preclusão que proíbe que você pratique o mesmo ato 2 vezes. Por isso, consumativa. Você já consumou esse ato. Você já consumou esse ato antes. Então, você não pode repetir o ato.
Você não pode repetir o ato. Então, por exemplo, se eu já recorri de uma determinada decisão, eu não vou poder recorrer de novo daquela mesma decisão. Então, por exemplo, agravo de instrumento tem lá uma decisão, né, agravável. Eu vou poder interpor o agravo de instrumento, mas depois que for julgado, não vou poder interpor novamente. Então, eu apelei, né? Aí a apelação não foi concluída, eu não vou poder apelar novamente. Me manifestei sobre algo, né? Imagine, o juiz me deu a oportunidade de me manifestar. Eu me manifesto, e aí uma semana depois eu, puta merda, esqueci de falar isso, ó. Aí vou lá e peticiono novamente. Não pode ser. Por exemplo, a contestação ela é um grande exemplo, né? Tem muita gente que fala o seguinte: não, eu não vou colocar todos os meus argumentos dentro da contestação, porque senão o autor vai saber tudo o que eu vou alegar como matéria de defesa. Se você não colocar isso dentro da contestação, ocorre a preclusão consumativa. Por quê? Porque você já praticou, você já contestou. Não pode você trazer argumentos novos lá no final do processo, lá na sentença, dizer o seguinte: não, mas isso aqui eu estava aguardando. Aí o juiz vai dizer: por que você não colocou na contestação? Eu falei: não, seu juiz, se eu colocasse na contestação, o autor ia saber todas as minhas teses de defesa. Precluiu, preclusão consumativa. Deveria ter colocado. E aí, esse argumento, esse documento, ele não vai ser nem analisado pelo juiz, tá? Ele não vai ser nem analisado. Se ele já tiver no processo, o juiz manda desentranhar, ou seja, ele manda excluir do processo aquele documento. Ele manda excluir do processo o documento. Esse documento ele não vai ser nem utilizado como forma de convencimento do juiz. E aí nós temos, então, essa chamada preclusão consumativa. Beleza? Vamos para a próxima, então. A próxima é uma... E aí, essas três que eu acabei de falar, elas são as mais comuns, tá? Qual o nome na preclusão temporal em que você perde o prazo definitivo? Prazo peremptório, tá bom? São os prazos peremptórios. E aí você tem que analisar, na hora da análise da preclusão temporal, você tem que ver se aquele prazo é peremptório. Se ele é peremptório, prazo fatal, game over. Se ele não é peremptório, por exemplo, o prazo da emenda, até o momento que o juiz vai extinguir o processo, até o momento da extinção do processo, você pode emendar que vai ser aceito dentro do processo, tá bom? Professor Henrique Mouta, grande flamenguista, nosso grande processualista brasileiro. Ale Acácio. O conceito de preclusão consumativa seria a perda do prazo. A perda do poder processual em razão do seu exercício. Seria esse o conceito bem simples. A perda do poder processual em razão do seu exercício. Você já exerceu aquele poder antes, então você não vai poder exercê-lo novamente. Daí tem-se a preclusão consumativa. Preclusão temporal seria a perda do prazo, ok? Seria a perda do prazo. Preclusão lógica seria a perda do poder processual em razão do venire contra facto próprio, ou seja, em razão da proibição do comportamento contraditório ou incompatível com outro comportamento já praticado dentro do processo. E aí você tem uma preclusão lógica. Na consumativa seria a perda do poder processual em razão do seu exercício anterior. Dentro dessas, aí nós temos essas três formas de preclusão, que são as formas clássicas de preclusão, só que é importante acrescentarmos uma quarta forma de preclusão, tá? Quarta forma de preclusão que alguns doutrinadores chamam de preclusão decorrente de ato ilícito ou preclusão
pró-judicato. Pró-judicato. Preclusão pró-judicato. O que seria uma preclusão pró-judicato? Uma preclusão para o juiz, né? Uma preclusão para o juiz. Preclusão para o juiz. Preclusão pró-judicato. Nós temos a preclusão decorrente de ato ilícito e a preclusão pró-judicato. São preclusões extras, tá? Essas preclusões, elas surgem na doutrina moderna. Então, até 5 anos atrás, quando eu falava de preclusão, você analisava a preclusão temporal, a preclusão consumativa e a preclusão lógica. E era isso que caía em concurso. O que caía em concurso, o que era cobrado na OAB, eram essas 3 formas de preclusão, as três formas da perda do poder processual. Seja em preclusão consumativa, seja em preclusão lógica, seja em preclusão temporal. As coisas evoluem, né? E aí a doutrina vai trazendo novas situações, novas teorias, novos institutos. E aí nós temos 2 novas preclusões que merecem ser lembradas aqui na nossa pequena conversa de hoje, que é a preclusão pró-judicato e a preclusão decorrente de ato ilícito. Na análise da preclusão decorrente de ato ilícito e da preclusão pró-judicato, eu poderia dizer que são 2 formas de preclusão que elas existem e são específicas e direcionadas para o juiz, tá? Elas são direcionadas para o juiz. Essas 2 formas de preclusão. Quando eu falo de preclusão consumativa, lógica e temporal, são preclusões destinadas unicamente às partes. Então, seja autor, seja réu, eles são os destinatários dessa preclusão. Quando eu falo de preclusão decorrente de ato ilícito ou preclusão pró-judicato, eu estou falando de uma preclusão que é destinada ao juiz. Aí você pode dizer, não, peraí, professor. O juiz, o todo-poderoso juiz, ele também vai perder um poder dentro do processo? É possível que ele perca um poder dentro do processo? É possível, em tese, tá? Na teoria, é possível que ele perca um determinado poder dentro do processo. Pelo menos na teoria, tá? Na teoria. Então, vamos começar pela preclusão decorrente de ato ilícito. Para a gente falar sobre preclusão decorrente de ato ilícito, nós temos que voltar um pouco no estudo das normas fundamentais do processo. Nas normas fundamentais do processo, quando estudamos normas fundamentais do processo, eu falei sobre razoável duração do processo, tá? E dentro desse estudo da razoável duração do processo, ficou a pergunta seguinte: quais são as consequências para a demora irrazoável? Então, se eu tenho uma razoável duração do processo, um princípio da razoável duração do processo, caso haja uma demora irrazoável, quais são as consequências? E aí nós tínhamos aí algumas possibilidades, né, de demora irrazoável. Uma das possibilidades de demora irrazoável seria falta de estrutura dentro do Poder Judiciário, comportamento das partes seria uma outra forma, complexidade do caso, que aí falamos que causas muito complexas podem até demorar muito, mas não significa que aquele processo vai ser demorado irrazoavelmente. Então pode ser que um processo dure 5 anos e que a duração seja razoável. Assim como pode ser que um processo dure 1 ano e a duração seja irrazoável, porque é um processo com revelia, com efeito material da revelia, que deveria ter sido julgado antecipadamente e não foi, demorou 1 ano, 1 ano é muito tempo. E uma outra forma seria o comportamento do juiz. Seria também uma das formas de se fazer o processo demorar. O juiz demorando para julgar, né? Tem juiz que demora 6 meses para dar um despacho inicial. Tem juiz que demora 6 meses para dar um despacho inicial, mandando citar. Isso é uma demora irrazoável. Então fere, em tese, o princípio da razoável duração do processo. Mas qual seria a consequência? Se o juiz demora, qual é a consequência? Dentro das nossas teses de consequências possíveis, nós temos algumas situações, né? A possibilidade de mandado de segurança seria uma situação.
e também a perda da competência. A perda da competência jurisdicional é, nesse sentido, de uma demora irrazoável, uma consequência para a prática de um ato ilícito. O juiz pratica ato ilícito se ele demora de forma irrazoável. Se ele demora de forma irrazoável, ele perde, então, a competência para julgar o processo. Grande Walter, nosso amigo de Rondônia. Então, seria isso. A preclusão em decorrência de um ato ilícito seria uma preclusão em que o juiz é o destinatário dessa preclusão e aí ele perde os poderes, tá? Ele perde os poderes dentro do processo, ele perde a competência de julgar o processo por ter praticado um ato ilícito. Qual é o ato ilícito? Demora irrazoável. Demora irrazoável. Então, ele perdeu a competência para julgar o processo pela demora irrazoável em julgá-lo, tá? Então, mesmo nós temos a perpetuação da competência, né? Foi o nosso último tema, inclusive. Foi competência. A competência, o juiz não pode se livrar dela, mas essa demora irrazoável pode causar uma preclusão, uma perda total dos poderes do juiz para analisar aquele caso, tá? Isso pode acontecer. Então, seria isso, a preclusão decorrente de ato ilícito. Isso tem caído muito em concurso. Muito. Tem caído muito em concurso. Por quê? Porque é uma tese. Então, como tese, como uma criação doutrinária, né, os examinadores, eles costumam, então, cobrar. Tem doutrinador que entende que não é possível, mas tem doutrinador que entende que é. E aí você tem que saber essa situação, ok? A última, que é uma forma de preclusão também, eu falei que a nossa conversa seria rápida aqui, já estamos chegando ao final. A última modalidade seria a preclusão pro judicato. Preclusão, espaço, pro, PRO, espaço de novo, tá? Judicato. Não é pro judicato tudo, é pro judicato. Para o juiz. Preclusão para o juiz. Eu poderia dizer que a preclusão decorrente de ato ilícito seria uma modalidade de preclusão pro judicato. Poderia até dizer isso, tá? Mas como a doutrina não classifica, e eu também nunca escrevi sobre isso, se fosse escrever eu ia colocar, olha, a preclusão decorrente de ato ilícito, ela é uma modalidade, é uma subclassificação da preclusão pro judicato. Mas nunca escrevi sobre isso e nunca escreveram sobre isso. Então vamos trabalhar de forma separada aqui. Literalmente, preclusão pro judicato significa preclusão para o juiz, tá? E aí dentro da preclusão pro judicato nós podemos trazer um artigo que vai fundamentar, tá, essa preclusão. Um artigo vai fundamentar essa preclusão. Ele está positivado, essa preclusão, tá? Que é o artigo aqui 505 do CPC. Artigo 505 do CPC. Diz assim o artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Então, se o juiz já decidiu, ele não vai decidir de novo. Se ele já decidiu, ele não vai decidir de novo. Preclusão para o juiz. Preclusão pro judicato. Tá? Seria, vamos lá, agora vamos trabalhar o nosso raciocínio jurídico. Seria uma preclusão consumativa para o juiz. Só que como o juiz é todo poderoso, a gente não pode dizer que é preclusão consumativa. Porque preclusão consumativa são dos meros mortais. Preclusão consumativa é das partes, então são dos mortais. O que foi preciso fazer? Vamos criar uma classificação nova, só para o juiz. Que é a preclusão consumativa, velho. Né? É a preclusão consumativa. Ele praticou o ato, ele já deu uma decisão, ele não pode dar outra decisão. Que isso não é bagunçado, não. Porra, essa não é bagunçada. Né? Então aqui diz o 505, em regra, lógico que a gente vai falar das exceções agora para finalizar, mas em regra nenhum juiz decidirá questões que ele já decidiu antes, que ele já decidiu na mesma lide, no mesmo processo. Aí vem a vírgula, salvo. E aí nós temos os dois incisos que são as exceções da preclusão pro judicato. Inciso 1, se tratando de
se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Seria uma obrigação de trato continuado, né? E aí dentro do cumprimento dessas obrigações houve uma mudança fática ou uma mudança jurídica. Por exemplo, aqui nós temos o caso do Covid, né? Do coronavírus. Então isso impacta uma força maior que vai impactar em relações jurídicas. E aí você pode, então, utilizar isso para... Lógico que isso não vai impactar questões já decididas, tá, pessoal? Questões com trânsito em julgado. Mas você pode ter uma decisão de uma situação contínua e que neste momento não essa situação mudou juridicamente, tá? E o inciso 2, nos demais casos prescritos em lei. Então, deixa aberto, o inciso 2 deixa aberto, que aí você tem o juízo de retratação, né? Que para quem mais à frente vocês vão estudar recursos e vão ver lá em relação ao juízo de retratação. Mas, em regra, o juiz também está ali vinculado ao sistema de preclusão. Mesmo que de uma forma bem mais simples, bem mais leve, mas ele também deve respeitar esse sistema de preclusão. Beleza? Tranquilo? É isso. Perguntas? Temos perguntas? Tá tranquilo? Beleza pura? Essa aula vai estar disponível no YouTube, tá? E eu vou colocar no Google Sala de Aula também. Beleza? Valeu. Fui.